Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria estar com vocês por essa via eletrônica nesta manhã de domingo. Eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos sobre um tema muito recorrente nas atitudes das pessoas nos dias de hoje, que é a questão do tem que ser do meu jeito. 2 Reis, capítulo 5, versículos 8 a 15, que passarei a ler, nos conta uma história de Naamã com o capitão, comandante do exército do rei da Síria. Diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva, e ao chegar diante dele, ele disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Amém. Meus amados irmãos, esta passagem é muito interessante. Naamã, capitão do rei da Síria. E a história conta que ele tinha lepra, e aí uma menina judia que estava servindo na casa disse a ele disse para a senhora dela que ela procurasse um homem numa cidade em Israel que seria Samaria. Ela disse assim: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Aí essa notícia chegou a Naamã, Naamã falou com o rei, e o rei lhe deu uma carta para o rei de Israel. Essa história em poucas palavras. E aí começam informações interessantes. Em primeiro lugar, o rei de Israel não sabia que Eliseu era profeta e que estava lá. Sabem por quê? Porque ele rasgou suas vestes e se achou ofendido, achando que o rei da Síria achasse que ele poderia curar, porque era moda na época os reis terem poderes divinos. Diz assim o texto que acabamos de ler: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Ou seja, o rei não sabia que tinha profeta em Israel. É uma vergonha isso. Mas quantas vezes as pessoas se comportam no jeito e não sabem sequer que tem um pastor na igreja? Só serve para falar algumas coisas. Mais adiante, Naamã, o capitão, quando ele ouviu isso, teve a ordem do rei para buscar Eliseu, foi até a casa de Eliseu, e Eliseu não se deu por achado, ele simplesmente mandou um servo dele, um moço, um mensageiro, para falar com o capitão:
vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes. E a reação de Naamã, como comandante do exército da Síria, diz assim, versículo 11: Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Meus amados, aqui tem algumas coisas que a gente tem que ponderar. Primeiro, falta humildade na maioria das pessoas hoje. Humildade não é pobreza. Humildade não é pouca instrução. Humildade não é questão de classe social. Humildade é saber que precisamos da outra pessoa, seja ela quem for. Até mesmo um morador de rua. Essa semana eu vi uma reportagem na televisão que um morador de rua viu um risco que uma moça, uma mulher, estava passando a ser eminentemente assaltada. Então ele, muito gentilmente, do outro lado da rua, fez um sinal para que ela fosse até ele. E a mulher foi até ele, o que evitou ela ser assaltada, porque os camaradas que vieram na outra calçada para assaltá-la, quando viram que ela atravessou a rua, se encontrar com o morador de rua, eles desistiram. Salva por um morador de rua. Não importa, meus irmãos, em que situação nós nos encontramos. O que importa é saber que nós precisamos das outras pessoas. Esta mulher foi humilde. E a humildade dela fez com que ela fosse salva. Mas outras coisas também acontecem interessantes. Me refiro agora a situações dentro das igrejas, dentro do mundo cristão. Aqui o texto diz que Naamã disse: eu tinha certeza que ele viria me encontrar, blá, blá, blá. Ele já tinha imaginado na sua cabeça todo o procedimento que Naamã ia desenvolver para chegar até ele, porque, afinal de contas, ele é comandante do exército da Síria. E não aconteceu assim. Por que eu estou falando das igrejas? Meus amados, muitas vezes, eu tenho visto isso cada dia mais, as orações de intercessão por outras pessoas a Deus são uma verdadeira prescrição receituária para Deus, como Deus deve fazer. Por exemplo, alguém está para ser operado, tratado do médico. Então, a pessoa ora assim: ó Deus, abençoa o médico, dê ao médico sabedoria para que ele tenha a sabedoria de receitar os remédios certos, ou então o cirurgião para que ele possa operar corretamente, e depois que os enfermeiros saibam fazer os curativos, ou então que os remédios façam efeito. Meus irmãos, meus amados, Deus não precisa com que nós, meros humanos criados por Ele, digamos a Deus o que Ele precisa fazer para curar uma pessoa. Para Deus basta uma palavra. Se nós fôssemos mais humildes, nós diríamos: Senhor, a pessoa se encontra em tal situação, pelo amor de Jesus, por amor a nós, cura essa pessoa. Não precisamos entrar em detalhes, mesmo porque não conhecemos os detalhes. Não sabemos o que vai acontecer. Temos que colocar a pessoa nas mãos de Deus e confiar em Deus. Isso elimina uma série de palavrórios, isso elimina todo emocionalismo, isso elimina uma série de prescrições a Deus, e nós não temos nem autoridade para fazer isso. Deus vai curar a pessoa com o médico, sem o médico, apesar do médico, com o remédio, sem remédio, apesar do remédio. Então eu não preciso ir para o médico. Não. A nossa parte é ir para o médico, nos submetermos àquilo que ele prescrever, mas ao mesmo tempo pedir a Deus para que cure a pessoa. Deus pode usar o médico se ele quiser. Deus pode usar os medicamentos se ele quiser. Deus pode até não usar nada disso e curar a pessoa. Qualquer recuperação
sempre tem a mão de Deus. Eu sou fruto disso. Posso dizer isso com muita certeza. Não importa o que você recebe, importa que Deus esteja acima de todas as coisas. Para isso a gente precisa humildade, saber que dependemos de alguém maior que nós e que nos conhece melhor. Mas nós dependemos de todas as pessoas, desde o morador de rua até o empresário. Nós dependemos de todo mundo. O saber que precisamos do outro é para qualquer classe social, é para qualquer nível de instrução, é para qualquer posição. Não importa. É uma pessoa, é um ser humano. Nós só devemos procurar não depender de criminosos, de pessoas mal intencionadas. Por isso a Bíblia fala para nós usarmos de discernimento. Discernimento é saber pegar a Bíblia, ter uma informação e saber se nós estamos caindo ou não caindo na mão de uma pessoa mal intencionada. E isso está cheio hoje. A televisão, os repórteres sempre falam, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Muitas pessoas, eu vou confiar em Deus e vai. Não, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser responsáveis. Toda a liberdade e toda a humildade tem que ser exercida com responsabilidade. E essa responsabilidade vem no uso e na aplicação da palavra de Deus de modo correto. Mas além de precisarmos do outro, além de termos responsabilidade, humildade e responsabilidade, precisamos ter respeito. Se nós não respeitamos a outra pessoa, já perdemos a humildade de cara. O simples respeito que damos ao outro ser, por ser um ser humano, igual a nós, não importa a condição, significa respeito. Respeito pelo ser humano, respeito pelas leis, respeito pela palavra de Deus. Quando nós não temos respeito, nós realmente desandamos. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, nós tomamos atitudes que não deveríamos e, inclusive, isso termina numa situação de que nós pisamos na pessoa. Às vezes com palavras, às vezes com gestos, às vezes com atitudes, nós literalmente pisamos na pessoa. Nós precisamos de respeito. Então, o que essa lição de Naamã nos ensina é que Naamã, o comandante do exército, achou que deveria ter uma recepção e já tinha imaginado, a ponto da Bíblia dizer que ele tinha certeza de que o procedimento teria que ser aquele que ele estava achando. Não. Não tem que ser. Nós temos que aceitar a forma da pessoa. Às vezes é uma pessoa pouco instruída, não sabe falar, mas tem boas intenções, tem coração. Às vezes é uma pessoa muito instruída, mas de mau caráter. Olha lá. Nós não trazemos na testa escrito quem somos. Nós temos que usar bom senso, discernimento. E a Bíblia nos ensina isso. E muitas vezes nas igrejas, as pessoas acham que a igreja tem que ser de um jeito ou de outro e começam a ditar normas e o pastor meramente está lá com uma figura para trazer algumas coisas interessantes e alegrar o povo da igreja. A igreja não é para isso. Nunca foi, jamais será. Nós temos que tomar cuidado. Nós não somos melhor do que ninguém, nem maiores do que ninguém. Porque a Bíblia deixa bem claro que os últimos serão os primeiros. E os que se acham em primeiro lugar serão os últimos. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas. E aí, no final do texto que lemos, quando ele voltou a Eliseu, chamado homem de Deus, com toda a sua comitiva, ao chegar diante de Eliseu, Naamã disse o seguinte: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Ele não foi recebeu uma mensagem de um mensageiro, se ofendeu,
ficou indignado, foi embora. Os soldados chegaram para eles, olha, é melhor fazer o que ele diz. E aí ele fez por curiosidade, bom, já que estou aqui, vou me banhar no Jordão. Foi curado. E aí ele humildemente voltou para Eliseu, fez essa declaração que agora ele sabe que há um homem de Deus em Israel e quis presenteá-lo. Essa mudança de atitude de um capitão, de um comandante que está acostumado a ser servido pelos outros, mudou. Esse negócio de ser servido pelos outros muitas vezes me traz uma sensação de vergonha quando eu vejo, por exemplo, pessoas jogarem lixo, literalmente. Um pacote, um papel, um saco, um lixo no meio da rua. O outro vai catar. O outro cata. Joga um lixo na frente da casa dos outros. Na casa deles tem que estar limpinha. O lixo pode ir para a casa dos outros. Isso aí é um desrespeito à lei, ao ser humano, à vizinhança, até a si mesmo. A pessoa não se dá o respeito de reconhecer que ela produz o lixo. Meus amados, viver na sociedade hoje é difícil, porque o mundo hoje está cada vez mais voltado para si mesmo. O que importa é eu. A minha vez no trânsito, eu quero passar na frente, eu não quero deixar ninguém passar na minha frente, eu quero passagem, e vai por aí afora, a gente conhece isso. Outro dia eu estava na fila do ônibus. Bonitinho. O ônibus parou um pouquinho antes do início da fila no sinal do embarque. E imediatamente as pessoas que estavam em frente à porta de entrada do ônibus começaram a entrar. Eu não consegui me conter. Eu saí correndo, fiz uma barreira, deixei a moça que estava antes de mim entrar, pedi uma mulher que estava grávida sentada no banco para entrar, depois eu entrei, depois deixei o restante entrar. Ninguém falou nada, porque todo mundo sabia que estava errado. Mas essa atitude de não respeitar os que estavam lá antes está dentro de cada um de nós cada dia mais. Então nós temos que se você crê em Cristo Jesus, se você se chama servo do Senhor ou serva do Senhor, seguidor de Cristo Jesus, uma das lições maiores que temos que aprender, ou talvez a mais importante de todas, é a humildade. A humildade leva a considerar os outros, a humildade leva a respeito, a humildade leva a entender que as leis existem, que os princípios de ética existem e que nós somos tanto ser humano quanto o outro. E se morrermos antes do Senhor voltar, estaremos do mesmo jeito que todo mundo, debaixo da terra sem levar nada, virando comida de minhoca. Então, meus amados, vamos pensar nisso. Quer viver bem? Tá, você pode ser até maltratado às vezes. Mas eu tenho notado o seguinte, quanto mais a gente estende a boa vontade para os outros, não importa quem sejam, você às vezes pode até ficar um pouco com raiva, aborrecido. Mas você vai ver que Deus atua na tua vida tremendamente. Outro dia, eu estava dirigindo, vi um camarada de bicicleta do lado esquerdo no meio-fio. Eu estava saindo da garagem, eu afastei. No que eu me afastei, ele foi para trás do carro e foi para o lado direito. Quando eu vi isso, eu pensei, fiquei com raiva, confesso, porque o camarada já estava no lugar que eu estava liberando. Mas não, teve que se espremer entre o carro e outra calçada. Parei o carro, esperei ele passar. Quando ele passou, ele reconheceu a bobagem que ele fez e disse assim, valeu, obrigado. Eu fiquei espantado. Deus faz isso. Deus mostra, Deus recompensa a humildade, Deus recompensa o respeito, porque nós estamos vivendo a realidade de Cristo entre nós. Cristo, Deus, Todo-Poderoso, viveu entre nós como nós, para nos mostrar que não é autoridade pelo cargo. A autoridade não vem pela posição. A autoridade não vem pela instrução. A autoridade vem pela vida que a pessoa tem.
Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te instrua. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo dia que nos tens dado. Obrigado, Senhor, porque temos na Bíblia exemplos claros de como devemos nos comportar. Senhor, ajuda-nos a não sermos influenciados por esse mundo que cada vez mais as pessoas olham para si mesmas, interesses pessoais, e dificilmente olham para os outros. Nós nos achamos com autoridade que às vezes nem sequer temos, sequer por instrução. Perdoa-nos, Senhor, mas instrua-nos, ajuda-nos a vivermos como Cristo viveu entre nós. Pois é no nome dele que oramos. Amém. E que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.